Hoje a nossa conversa aqui no podcast do Jornal Paraná é com o Alexandre Guirino, popular Suco. Você que nos acompanha, muito obrigado. Lembrando que você pode nos acompanhar no Instagram, siga o Jornal Paraná no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube, acompanhe as matérias no Jornal Impresso. Pode fazer assinatura lá também, o Jornal Impresso, o Paraná, 50 anos de história. E tem também o jornal online, o paraná.com.br. Suco, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer a oportunidade para estar podendo falar um pouquinho de esporte, né, prestando conta do nosso trabalho na frente da Secretaria Municipal de Esporte. É uma satisfação sempre poder estar aqui no Jornal Paraná. 1 ano e meio já, essa gestão do Renato Silva assumiu, vereador eleito, já passou a comandar a pasta. 1 ano e meio de trabalho, qual que é o balanço? Então é um desafio, né, Zé? No início eu vamos dizer assim, que foi difícil para tomar essa decisão, mas quando eu fui candidato lá atrás e eu tive êxito, né, eu tinha um compromisso com a cidade de Cascavel, e assim eu estou trabalhando, pelo menos tentando, né, fazer a minha parte, né, junto com a nossa equipe na área da Secretaria, para poder deixar, vamos dizer assim, um legado, né, uma marca na Secretaria de Esporte, e tenho a confiança, né, que as coisas estão acontecendo, né, então estou muito feliz, né, os desafios são muito grandes. Hoje nós temos uma situação que me incomoda muito como secretários, é o vandalismo que acontece, não é só em Cascavel, né, que nós temos que dar conta, que nós temos que dar manutenção, e a questão do vandalismo é uma coisa que não pega só Cascavel, é o Paraná, é um problema do Brasil. Então eu posso dizer para você que, falando das coisas negativas, né, mas as coisas positivas, muita coisa aconteceu, né, e eu tenho dito sempre que na gestão passada do prefeito Paranhos, o esporte avançou muito em Cascavel, e num governo de continuidade, que é do nosso prefeito Renato Silva, nós estamos avançando cada vez mais, né? E o prefeito Renato é muito sensível à questão do esporte. É fato esse que no último ano, né, quando foi feito o orçamento para os próximos 4 anos, né, nós tivemos um aumento considerável do orçamento da secretaria, passando de quase 17 milhões para quase 21 milhões. Então, é um avanço muito grande, né, com o que nós tínhamos, e agora a gente podendo, né, realizar e trabalhar ainda mais pela nossa cidade. Eu lembro que quando você assumiu, entre as primeiras ações estavam os encaminhamentos para melhorias no Ninho da Cobra. Como é que caminha essa proposta? Essa é uma bandeira, vamos dizer assim, de campanha ainda do Suco como vereador, e agora como secretário estamos em fase de finalização do projeto. Pensa um negócio burocrático, Zé, que essa questão de projeto não é simples, não é brincadeira, né? O projeto já está no IPC, sendo finalizado, né, sendo encaminhado para o governo do estado devolve para o município de Cascavel, abrir, né, o processo licitatório quando tiver tudo ok, né, mas a ideia é começar, né, se tudo der certo no processo licitatório, que o Ninho da Cobra, as obras do Ninho da Cobra começam no final do ano, pós-eleição, porque até o pleito a nível de estadual me prejudica essa questão eleitoral. Os recursos estão assegurados, está tudo certo. 5 milhões e meio, nós temos 5 milhões e meio, né, que vai contemplar uma arquibancada coberta para 1.200 pessoas sentadas, né, embaixo dessa arquibancada vai ter vestiário, vai ter banheiro, né, nós vamos fazer um campinho para as crianças brincarem, né, os menores, né, um campo sintético, um parquinho para as crianças. Então o Ninho da Cobra vai passar por toda uma revitalização, porque é o que o nosso futebol amador merece, é o que as categorias de base nossa merecem, né, ter um estádio com qualidade até para poder receber esses jogos do futebol amador e assim por diante. Até porque nós temos o Estádio Olímpico Regional, Jaci Miguel Escanagata, que é para o profissional usar. Né? Se nós quisermos ter um time de série, um dia ter um time de série B, série A, nós precisamos ter um estádio e ajudar o time da nossa cidade. O estádio já tem, né, e tem que fazer ali algumas melhorias e alguns acompanhamentos. O time que não ajuda muito, mas também... Aliás, nós vamos convidar o Valdinei da Silva para falar um pouquinho, um balanço, inclusive, dessa temporada. O Cascavel, que acabou, infelizmente, sendo eliminado pelo Marcílio Dias, caiu na primeiro encontro do mata-mata na Série D do Brasileiro, como aconteceu em outras situações. Tem também amistosos, né? O balanço do amistoso do Grêmio contra o UFC foi positivo? Eu acho que quando a gente foi procurado para fazer esses 2 jogos, esse pessoal que comprou,
esses jogos, esse estava mais ou menos programado para fazer com os 2 times que não eram o Cascavel, era o Chapecoense e era o Londrina. E uma das exigências que a gente fez como município de Cascavel, quando eu falo isso ao prefeito Renato Silva, é que os amistosos fossem feitos com o nosso time, com o time do Cascavel, né, com o nosso time. Né? Então, e pela nossa felicidade teve essa união, essa junção, né, dos empresários que compraram os 2 jogos com o time do Cascavel, claro que o município fazendo essa ponte, esse meio de campo, e eu posso dizer que com toda aquela chuva, com aquele frio, né, se fosse um tempo bom igual hoje, por exemplo, nós tínhamos colocados no estádio mais de 20 mil pessoas, não tenho dúvida disso. Certamente. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, do amistoso contra o Corinthians, no dia 12, e deveremos ter um público bem maior, até porque imagina-se que as condições climáticas sejam outras, e a gente torce para isso. Mas a gente falava sobre o Estádio Olímpico. Como é que está a situação do Estádio Olímpico? Alguns até falam, elefante branco, tem que fazer alguma coisa porque a gente tem despesa. Qual que é a média, ou qual é a despesa mensal com o Estádio Olímpico? Você sabe que nós temos uma parceria aqui com o UFC Cascavel, o município com o UFC Cascavel, e antes de eu responder a sua pergunta, eu quero falar que o trabalho com o UFC Cascavel, capitaneado pelo Valdinei Silva, com um grupo de empresários, né, dentro de campo, como você falou, não está dando muito certo. Estão tentando, mas fora de campo, eu quero dizer para vocês que o UFC Cascavel hoje é um orgulho para nós, porque eles atendem mais de 1.000 crianças em vários pomos do Talento de Jesus espalhado pela nossa cidade. Verdade. E isso já se espalhou para fora de Cascavel. Vários municípios vizinhos já têm o projeto Talentos de Jesus, que é capitaneado lá pelo Claudemir, pelo Walter, né? O Bonamigo, que também é um dos responsáveis pela categoria de base, que tem ajudado muito, né, o Valdinei. Então eu quero aqui dar os parabéns, né, pelo trabalho que a FC Cascavel faz nas categorias de base, né? E dentro de campo não está legal, mas uma hora nós vamos acertar, Zé. Quanto às despesas, nós temos uma parceria, como eu já falei, né? E a nossa ideia, Zé, a gente já falou muito aqui em grama sintética. Quando eu falo em grama sintética, por que a grama sintética? Como você comentou, algumas pessoas acham aqui um elefante branco. Aquilo é um patrimônio histórico da cidade de Cascavel, né? Realmente, quem usa o estádio hoje é o UFC Cascavel, e o município de Cascavel usa quando vai fazer alguma final do Amador, 45. Como eu vou fazer, hoje à noite eu vou fazer a final do Sub-13 e do Sub-15 do Amador Municipal, eu vou fazer no estádio. Amanhã eu tenho outra final do Sub-17. Na sexta-feira eu vou fazer a final do Livre no estádio. E no domingo de manhã eu vou fazer a final do 40+. Então, quem usa o estádio é o UFC Cascavel e o município quando entende que há essa necessidade. E por que tornar grama sintética? Quando eu falo grama sintética, é uma grama profissional, como existe no estádio da Chapecoense, como existe na Arena da Baixada, como existe no estádio do Palmeiras, né? E como também existe na Arena lá do Galo. Então eu estou falando de uma grama profissional, a durabilidade de 10 a 12 anos, e tornar esse estádio mais utilizado pela população. Por exemplo, Zé, de manhã a categoria de base do Cascavel para treinar, à tarde treino profissional, e à noite, se o município entender que quer mandar jogo, pode mandar, entendeu? Nada impede, por exemplo, da gente fazer show lá, Zé, porque a grama suporta. Por exemplo, a Igreja Católica quer fazer o show, quer trazer o show do Frei Gilson, que vai levar 20, 30 mil pessoas usando toda a arquibancada e o campo, vai poder fazer esse show e não vai estragar a grama, porque hoje o nosso clima, a nossa região não permite, por exemplo, o jogo de sábado entre o Grêmio e o Cascavel. Imagina o que choveu, Zé. Então a grama, sabe, então ela sofre muito com isso. Então a ideia, né, de fazer essa grama sintética no Estádio Olímpico é tornar o estádio mais utilizado pela população de Cascavel. Shows artísticos também, não apenas religiosos, Tudo, né? Atrair um bom público, né, com aquelas empresas que promovem. Então, assim, a grama sintética ela é mais resistente, não é? E qual o custo, por exemplo, para colocar a grama sintética no Estádio Olímpico, no gramado? Nós tivemos um orçamento no final do ano, né? Nós estamos fazendo um novo orçamento, né? As empresas estão procurando, estão orçando. Nós temos um recurso para isso, que é do governo do estado, né? Que é para aproximadamente 10 milhões de reais, entre grama, iluminação. Tem toda uma questão de monitoramento de segurança nesse estádio, que a gente precisa dar uma olhada diferente,
porque com frequência os marginais, os bandidos vão lá e roubam cabo. Isso continua. Pra você ter uma ideia, Zé, no jogo de sábado que teve do Grêmio, cara, na quinta, na sexta, tive que aumentar a questão da segurança para os caras não roubar os nossos cabos e fio lá, porque eu fiquei preocupado de não ter música no sábado à tarde, você já imagina? Sim. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Mas para finalizar o assunto do Estádio Olímpico, o objetivo nosso do município, do prefeito, a ideia é tornar o estádio mais utilizado pela população. Uhum. Bom, e em geral, você falava já de algumas ações, né, por exemplo, nos bairros, no interior do município. Eu percebi que nessa presença sua na Secretaria de Esportes, democratizou um pouco mais, abriu um pouco mais o leque. A população tem falado isso, algumas pessoas ligadas ao esporte têm elogiado. O que você tem feito para ampliar mais essa presença da Secretaria na vida das pessoas? Você sabe que eu estou trabalhando, eu estou lutando faz 1 ano e meio, né? Eu ainda não estou satisfeito, não estou contente como secretário. Eu gostaria de fazer algo mais, né? Muita coisa pelos distritos de Cascavel, né? E aí eu peco, né, na questão da falta de pessoal às vezes, porque você sabe que isso é uma demanda que não é só na minha secretaria, dentro da nossa secretaria, mas em todos, né? Que tem a falta de pessoal, dos profissionais de educação física, daqueles orientadores técnicos para poder dar. Mas eu posso dizer para você que nós estamos, né? Claro que sempre vai ter aquelas coisas que a gente não gosta, que é a questão, como eu já falei, da questão do vandalismo, mas a manutenção, seja no interior, seja nas cidades, nós estamos indo atrás, nós estamos levantando. Na medida do possível, a gente está fazendo. Nós tivemos hoje a notícia que tem um parquinho de criança lá no Sangue Afunda, que os caras roubaram o parquinho, vê se tem cabimento. Depois eu posso até te mandar o vídeo para você ter conhecimento e ter noção como é triste isso, sabe? E nós estamos lutando, como a gente já substituiu o parquinho no Floresta, parquinho lá na Praça João Vitor. No Brás Madeira roubaram um parquinho lá e a gente ainda não substituiu, porque um parquinho desse custa de 50, 70 mil reais um novo. Só o parquinho, fora a base, fora a grama sintética, né? Então, a gente tem procurado, por exemplo, aquelas ATI, né, que o pessoal faz um exercício, né, tanto no interior quanto na cidade. A gente tem procurado a manutenção. E esses espaços são todos de responsabilidade da Secretaria de Esportes? Ô Zé, nós temos mais de 200 espaços públicos que a Secretaria tem que dar manutenção e cuidar. A gente não consegue. Fora corte de grama, dos campos, né? Então tem muita coisa para ser feita, sabe? Então nós estamos procurando fazer da melhor maneira possível, com as ferramentas que a gente tem, com o pessoal que a gente tem, né? Um dia eu falei, prefeito, eu gostaria de ser mais secretário de esporte, porque hoje eu estou sendo mais secretário de manutenção, vamos dizer assim. Porque o que é o papel da Secretaria de Esporte? É fazer o esporte acontecer, fomentar, né, o esporte. Então, mas eu tenho acreditado e tenho a convicção que as coisas estão acontecendo. Nesses 6 primeiros meses, você sentiu que foi possível avançar mais do que no semestre anterior? Avançamos, posso te falar consideravelmente. Vou dar um exemplo para vocês de uma modalidade que é a questão da corrida de rua. No ano 2025, o Cascavel tinha 33 corridas de rua no ano. Esse ano, em 2026, nós vamos chegar a 54 corridas de rua. Isso demonstra que a cidade, né, ela respira o esporte, ela gosta do esporte. As pessoas sentiram e viram a necessidade de fazer uma atividade física. Então, exemplo disso, nós instalamos 8 bebedouros públicos, não sei se você teve acesso, se você chegou a ver, espalhados pela nossa cidade para quem faz atividade física. Então isso é voltado, né, para quem se preocupa com a sua saúde, né? Então eu estou muito feliz como secretário poder, que nem você já falou, que a gente já comentou, de ir avançando cada vez mais com os pezinhos no chão, mas nunca esquecendo de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia para poder fazer as coisas acontecer. Como tem afirmado o Renato Silva, o esporte é vida, o esporte é saúde, muitas pessoas têm enaltecido isso e de fato, né, não é só uma exclusividade dele pensar assim, mas isso reduz inclusive as questões ligadas à saúde, né, a parte mental, né, o esporte tira as crianças, né, de alguns caminhos que poderiam ser tortuosos. Quer dizer, o esporte ele é fundamental e às vezes não tem uma atenção como deveria, pelo menos já ouvi muitos ex-secretários de esportes dizerem Sim. isso. Ô Zé, a gente sabe a importância que tem o esporte na vida das pessoas.
e principalmente na vida das nossas crianças. Quando eu falo para você do trabalho que o UFC Cascavel faz através do projeto Talentos de Jesus, sabe? Nós temos a nossa iniciação esportiva que pega as crianças lá de 7, 8 anos, já começa a dar essa base, porque a criança que começa desde pequenininho no esportes pode ter certeza que ela não vai se envolver com droga, não vai se envolver com inimizades, não vai se envolver com coisa errada, até porque se ela estuda pela manhã e à tarde, ela tem uma ocupação que Deus queira que seja o esporte, pode ter certeza que nós vamos estar criando aí cidadãos de bem, né, tanto o homem quanto a mulher. Então, e eu digo às vezes para os pais que não desista de colocar o seu filho no esporte, porque às vezes você vai indicar teu filho para jogar futsal. Pô, mas você viu que ele não é bom, não dá certo, ele não vai bem. Cara, bota no vôlei, bota no handebol, bota numa arte marcial. Então, eu quero que os pais não desistam dos seus filhos. E não é só para ser profissional. Não. É para poder... É para vida. É para vida, né? Então, a criança que começa desde pequena no esporte, né, ela tem aquele espírito de vencer, de raça, de garra. Pode ter certeza que quando ela precisar passar numa faculdade, trabalhar, ela vai vir diferente. Ela vai vir com aquela força de vontade, sabe? Porque o esporte passa isso para a pessoa. O esporte não é só saúde. O esporte faz com que você leva, né, que você cresce, levando a vida diferente, de uma maneira diferente. Então, se você pegar exemplos, e pode ser da nossa família, a pessoa que se envolveu no esporte desde pequena pode ter certeza que tem um futuro diferente pela frente. Tem vários pontos positivos, bastante, né? Sem dúvida. Bastante. Estamos conversando com o Alexandre Guerino, o popular Suco, falando um pouquinho sobre os trabalhos da Secretaria de Esportes de Cascavel. Essa semana tem algo aí para acontecer? O que vai acontecer mesmo? Então, Zé, é uma luta, né, de 1 ano e meio, logo que eu assumi a Secretaria de Esporte, e antes mesmo de assumir como vereador, né, eu tenho uma ligação com o esporte e eu senti a necessidade, né, porque as modalidades elas treinam, e quando eu falo, Zé, eu estou falando de quase 60 modalidades entre o paradesporto e o desporto, que elas treinam, elas precisavam se deslocar fora de Cascavel para disputar as competições, seja paranaense, seja brasileiro, seja sul-brasileiro e assim por diante. E entendendo essa necessidade, né, eu, junto com o prefeito Renato Silva, falamos com o deputado Gugu Bueno, né, e aqui eu quero reforçar, né, o fundamental apoio que o deputado Gugu Bueno tem dado para o município de Cascavel, em especial à Secretaria de Esporte, né. Eu digo assim que o Gugu é o deputado de esporte pelos recursos, né, que tem trazido para o município, e não é só, né, na área do esporte, em todas as áreas, né, seja na área da saúde, seja no interior, através de asfalto, né, seja aqui na cidade, também através de asfalto. Então, nós vamos entregar 2 ônibus novos exclusivamente para o transporte de atletas. Então, esses ônibus vão chegar na frente da prefeitura amanhã não, na sexta-feira, às 9 horas. Estou convidando aqui, né, a população de Cascavel para prestigiar, né, esse ato, esse fato tão importante que é para atender a quase 60 modalidades que fazem o esporte acontecer na nossa cidade. Então, estou muito feliz, Zé. E dentre outras coisas, né, Zé, que nós estamos trabalhando, que eu gostaria aqui de reforçar, né, a construção também de um ginásio de esporte novo na região sul. Né, nós temos a construção, o projeto, que é um recurso do governo federal, que já tem convênio assinado pela Caixa, que é um recurso do deputado Nelson Padovan, de 18 milhões de reais para fazer um complexo esportivo no Tarumã. Sabe, nós temos com a autorização do nosso prefeito Renato Silva, nós ainda não temos o dinheiro, mas o prefeito já mandou fazer o projeto da arena multiuso para Cascavel. Já tem um local definido, que é lá no centro de atletismo, que é um espaço que era do governo do estado, e o governo do estado cedeu para o município de Cascavel. Então aquele espaço vai passar para o município de Cascavel. Quem vai ter que tomar conta somos nós, né, que é o esporte de Cascavel. Nós ainda não temos o dinheiro da arena multiuso, mas o nosso prefeito já está trabalhando para viabilizar esse recurso. Agora não é pouco, né? Não, eu estou falando de 50 milhões de reais. Então, é um recurso grande, mas a nossa cidade merece. Você não tem dúvida que essa obra vai sair? Eu não tenho dúvida, né? Eu sei do esforço, do empenho do prefeito Renato Silva, que eu acredito que nessa gestão, né, que a gente deva começar, né? Eu não posso precisar aqui porque eu estou falando de 50 milhões de reais, que ainda nós não temos o dinheiro, mas já estamos trabalhando para buscar.
Qual que é a capacidade, de acordo com esse Então, projeto? a ideia é 5 mil pessoas sentadas, Uhum. né? Cadeira, tudo certinho, podendo se transformar num espaço para até 12 mil espectadores. Porque daí você usa a quadra. Sim. Porque ela é toda preparada, Zé, não é só para atividade esportiva. Uhum. É preparado para fazer show, é preparado para fazer essas convenções. Uhum. Ela se torna uma arena multiuso. Não é só para o esporte, é para fazer show, como eu já falei. Uhum. Ah, você quer trazer um show do Chitãozinho Chororó? Você vai poder usar essa arena, ela é coberta, Uhum. ela é em formato de U. Essa parte aqui ela fica um espaço aberto para que seja colocado um palco. Ela fica moldada conforme o evento que você precisa, Zé. Então, Uhum. é uma arena multiuso. Acho que Cascavel já está num patamar que nós merecemos. Né? Pato Branco, que é uma cidade menor que nós, já tem uma arena multiuso, que é um ginásio, né, que comporta lá, se eu não me engano, 4, 5 mil pessoas. A nossa ideia é que essa arena, por exemplo, o Cascavel Futsal, se quiser fazer uma final, pode usar essa arena. Você falava de eventos, né? A economia movimenta, a rede hoteleira traz muitos benefícios. O jogo do Grêmio que nós tivemos sábado, com todo aquele tempo, eu falei com 2 amigos meus que têm hotel, o hotel estava lotado. Uhum. Eu fui almoçar, Zé, meu pai e minha mãe, meu pai é gremista, veio para cá para assistir o jogo. Aí eu acabei almoçando no shopping com eles, que eu pude me encontrar para almoçar. Eu fiquei impressionado, Zé. Eu encontrei 40, 50 pessoas com a camiseta do Grêmio almoçando no shopping. Uhum. Então isso é posto de gasolina, é restaurante, é hotel. Imagina o entorno do estádio, quantas pessoas de Cascavel que puderam ganhar dinheiro. Né? O UFC Cascavel, que é o time da nossa cidade, também teve lá ganhou o seu cachê para poder se apresentar contra o Grêmio. Então eu estou muito feliz. Mesmo diante da chuva, diante de uma série de fatores, o balanço é positivo. Positivo para os torcedores, positivo financeiramente também, né? Viu? Poderia ter sido mais, mas já é algo satisfatório. O nosso time da cidade ganhou. O Provopar de Cascavel ganhou, porque pôde arrecadar mais de 10 mil quilos de alimento. Tá? O município de Cascavel teve o nome da cidade jogado para o Brasil inteiro. Né? O Grêmio ganhou, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. E eu não tenho dúvida que se não tivesse chovido, não tivesse frio, nós tínhamos passado de 20 mil torcedores do Grêmio. E eu fiquei impressionado, Zé, porque até falei para o Valdinei, o presidente do Cascavel, Valdinei, fiquei impressionado, porque eu achei que quem não torceria para o Grêmio iria no estádio para torcer contra o Grêmio. Torcer com a camiseta do Cascavel, como eu estava com a camiseta do Cascavel. Mas eu fiquei impressionado que 90% das pessoas que estavam no estádio estavam torcendo para o Grêmio, com a camiseta do Grêmio. Então, eu fiquei muito feliz por poder ajudar de uma maneira de eu trazer esse jogo para cá. E agora, dia 12/7, nós vamos ter o jogo do Corinthians. Foi um jogo festivo, lembrando, o Grêmio venceu de virada por 2-1, foi um jogo equilibrado, não é? E também é um período em que o Grêmio aguarda, né, a Copa do Mundo para voltar a disputar o Campeonato Brasileiro, e o UFC Cascavel segue aí trabalhando, né? Tem muita coisa para fazer. Corinthians, qual que é a expectativa para esse jogo? A expectativa, se o tempo ajudar, é que passe de 25 mil espectadores, né? Até porque a gente sabe da força que tem o Corinthians, né? Não só em São Paulo, mas espalhado para o Brasil inteiro. E a nossa expectativa como Secretaria Municipal de Esporte é fazer com que aconteça o que aconteceu no jogo do Grêmio, que todo mundo ganha. O time ganha, a cidade ganha, né? O comércio, o pequeno, o microempresário ganha de uma maneira ou de outra, a empresa de segurança que ganha. Como eu já falei. A prefeitura ganha por ceder o Estádio Olímpico ou não? De repente o torcedor pode estar perguntando. Não. É que ficou com o Cascavel ali. Eu faço questão, quem colocou, Zé, o UFC Cascavel nessa jogada com os empresários foi o município de Cascavel. Porque nós fomos procurados para ceder o espaço, no final. Quando o município está ajudando, por exemplo, uma entidade igual a Provopar, já justifica nós emprestarmos o estádio. Não, e contribuindo para a movimentação da economia, até os impostos. Ele teve um acréscimo. Isso aí. Então, na ponta aparece. Todo mundo ganha. Então, e o jogo do Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma que também vai proporcionar tudo isso que a gente já falou em termos de economia. E sem falar que como movimenta as crianças, né, da nossa cidade, é impressionante, né? O Grêmio, apesar de não estar numa fase boa, mas o que tem de criança torcedora do Grêmio por causa dos pais e assim por diante. Então eu vi cada cena lá de emocionar, de estar perto de um jogador famoso, que nem o William que estava aí do Grêmio. Jogou Copa do Mundo. Sim.
É um cara que estava aqui em Cascavel. Mesmo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Eu não campeão sabia da que tinha Copa do Brasil, viu, campeão do mundo, né? Viu, Zé? Eu não sabia, que me chamou a atenção, que tinha tanto padre gremista em Cascavel. Ah, é? Olha só. Cara, eu acho que curiosidade. nós tinha mais de 10 padres no estádio prestigiando o jogo do Grêmio, cara. Olha Inclusive, só que quero mandar um engraçado. abraço para Padre Jean, que teve lá, gremista, com a camiseta do Grêmio. Falei, cara, eu preciso tirar foto com um jogador aí, deu certo. Né? Mas eu fiz questão de brincar para dizer que o esporte, o futebol, movimenta todas as classes, né? A população de uma maneira geral. E aproveitando, falando em eventos, eu quero dizer que Cascavel, no mês de julho, vai ser sede. Mês de julho? Mês de junho, dia 14 de junho, terça-feira à Tá noite. chegando aí, então. Nós vamos ter a New Camp, que é um evento que envolve mais de 3 mil atletas de categoria de base, dos 7 aos 14 anos. Vai vir Grêmio, Inter, Palmeiras, Chapecoense, Operário de Ponta, um monte de time que vai estar em Cascavel. Então é mais um evento que nós vamos movimentar a nossa cidade, tá? Porque é período de férias das crianças, os pais vêm junto, vão ficar onde? Vão ficar em hotel, Zé. Passando esse evento da New Camp, no próximo final de semana nós vamos ter o maior evento de multas do estado do Paraná, que é um evento do governo do estado do Paraná, e Cascavel é sede. Só de atletas, são 5 mil atletas, são 10 modalidades, é boxe, capoeira, jiu-jitsu, muay thai, e esse evento vai acontecer em Cascavel. Mais um evento que nós vamos movimentar a economia da nossa cidade. Então, e também, em agosto, nós vamos ter o Mundial de Futebol, né, Zé? Dupla do Catar, de Itália, Espanha, Turquia, vão vir estar em Cascavel para disputar um Mundial de Futebol em Cascavel. Então, tudo isso, além da gente fazer o esporte acontecer, a gente está movimentando a economia, né? Porque a gente sabe o poder de transformação que tem o esporte. E se a gente puder unir a saúde, né, e também a economia da nossa cidade, então eu estou muito feliz como secretário poder fomentar essas coisas acontecendo na cidade. Estamos conversando com o Alexandre Guerino, popular Suco, secretário de Esportes em Cascavel. Então dá para dizer seguramente que esse primeiro semestre foi positivo. Você dizia agora há pouco, secretário, sobre a agenda, né, o calendário desse segundo semestre. A gente pode observar aí várias atividades. Nós nem falamos do autódromo, né, que tem projetado o Cascavel. Tem muitas outras situações positivas ligadas ao esporte, além de futebol, das diversas modalidades, o próprio automobilismo. Mas antes da gente fechar, se tiver mais alguma observação, gostaria de ouvi-lo também sobre a Copa do Mundo, porque a gente está respirando Copa do Mundo, Brasil chegando às oitavas de final, essa é a maior Copa do Mundo de todos os tempos, pega a Noruega, como é que está o coração? Sofreu muito no jogo contra os japoneses, contra o Japão? Cara, Copa do Mundo, você vê que a cada Copa do Mundo teve um Mundial de Clubes, não existe mais adversário fraco, né? Você vê que... Equilibrou, né? Equilibrou. O nível. Você pega Cabo Verde, um país tão pequeno, né, com uma seleção tão aguerrida, com raça, né, impressionante o que eu tenho visto, né, claro que tem algumas surpresas que acontecem, como o Uruguai fica fora com o time que tinha, a Alemanha sendo, cara, eu estava ontem vendo na minha rede social, no Instagram, o presidente do Paraguai decretou feriado nacional. Olha o que o esporte faz na vida das pessoas, na vida de um país como o Paraguai, um país, né, que está crescendo a cada dia. Então é de arrepiar, é emocionante, né? Quando eu vi, por exemplo, o videozinho que está rodando aí nas redes sociais quando o Brasil faz o segundo gol, no gol do Martinelli, uma criança. Eu vi o vídeo de uma criança que ela estava nervosa, chorando, quando faz o gol ela explode. Então a Copa do Mundo, né, o esporte, o que é capaz de fazer na vida das pessoas. E eu falei também, eu estava assistindo o jogo aqui num local, eu falei para 2 amigos meus, rapaz, você tem noção desse jogo do Brasil agora? O que pode acontecer ou deixar de acontecer? Porque se o Brasil cai fora, Zé, além da frustração, da tristeza, quanto comércio, quantas pessoas iam deixar de ganhar dinheiro. Agora, com a possibilidade do Brasil passando de fase, quantos restaurantes, quantas pessoas vão ganhar dinheiro com a Copa do Mundo? Eu digo quanto para vender camisa, né? Então, o que gira em torno de uma Copa do Mundo, né, além da parte emocional, né, porque a Copa e os Estados Unidos, né, cara, tem que respeitar, né, a infraestrutura, os estádios, é um espetáculo, né, Zé? Então, show da Copa do Mundo, a FIFA está de parabéns, porque eu acho que é o maior evento, né, do esporte no mundo. Eu não tenho conhecimento de um evento tão grande
como é a Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. É algo realmente impressionante, e além dos Estados Unidos, também cediam a Copa, essa 2026, Canadá e México, contra a Noruega. O que você arriscaria dizer? O Brasil passa a Noruega, o Brasil nunca venceu a seleção norueguesa. Viu, como eu já falei, não existe mais seleção boba. Eles têm aquele jogo Haaland, que é um dos maiores artilheiros do mundo hoje, no momento, que joga no Manchester City. Então, é um jogo perigoso, é um adversário mais forte, apesar de toda aquela organização que o Japão tem, mas o time da Noruega é mais perigoso. Mas o Brasil tem camisa, o Brasil tem grandes jogadores que crescendo a cada jogo, não? Crescendo a cada jogo. Quando pega uma seleção de alto nível, porque se você pegar os jogadores da seleção brasileira, ninguém joga em time pequeno, só joga em time grande, do mesmo nível do Haaland. Então, eu acho que quando chega em jogo grande, o nosso time também cresce. E nós temos um diferencial da Noruega, que nós somos penta. Então, a camisa pesa. Tem que respeitar. Que pesa. O Brasil. Todo mundo tem medo de jogar contra o Brasil. Você arriscaria dizer hoje quem chegaria à final? Tem a Argentina, tem a Espanha, tem a França. A França está atropelando todo mundo, né? Chegou nas últimas 2 Copas na final. Eu acho que a França, na minha opinião, é a favorita. Né? A Argentina, apesar de não ter jogadores com, por exemplo, igual tem o Brasil, com nomes de muita expressão, mas a Argentina tem um entrosamento que é fora do normal. Né? E eles têm o Messi, que está numa fase espetacular, né? Então, mas eu digo para você que França, Argentina, né, o Brasil, Espanha, eu entendo que vai incomodar, porque é um time muito forte. Né? Então, acho que vai ficar entre esses 4 aí, vai sair o campeão do mundo. E que seja o Brasil. E que seja o Brasil, né? Porque conquiste o Hexa. Hexa, é isso aí, cara. Nós merecemos. O povo brasileiro merece isso aí. Suco, obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Cara, eu que agradeço sempre que possível, né? E puder estar aqui para falar de esporte, prestando conta para a população de Cascavel do nosso trabalho. Obrigado, Zé. Batemos um papo com Alexandre Guerino, popular Suco, secretário de Esportes de Cascavel, sobre vários assuntos. E a gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar no Jornal Impresso com as informações, no Jornal Online, o paraná.com.br, nas redes sociais, nas mais diversas plataformas, nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. Siga lá, siga o Jornal Paraná no Instagram. Também no canal no YouTube, você tem as entrevistas na íntegra. Seja também lá, inscreva-se. Não é inscrito ainda no canal do Jornal Paraná? Inscreva-se. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.